Olá! Nesta análise, a gente vai mergulhar num dos conceitos mais interessantes e, olha, até polêmicos do direito: a responsabilidade penal. Sabe quando a lei olha para um crime e, por incrível que pareça, decide que o culpado, bem, que ele não tem culpa? Vamos entender como isso funciona. Para começar, vamos direto ao ponto com essa pergunta aqui, que é a base de tudo. A resposta, como a gente vai ver, é um grande e sonoro não. A lei faz umas distinções muito importantes sobre quem pode e quem não pode ser responsabilizado por seus atos. Certo, então vamos lá. Primeiro passo. Para a gente entender quem não é responsável, a gente precisa, antes de mais nada, definir o que a lei considera ser uma pessoa responsável por um crime. A palavra-chave aqui é imputabilidade penal. Parece complicado, mas a ideia é simples. Pensa nisso como a capacidade mental e de vontade que uma pessoa tinha na hora exata do crime. A lei basicamente se pergunta duas coisas. Primeiro, essa pessoa sabia que o que ela estava fazendo era errado? E segundo, ela conseguia se controlar e agir de um jeito diferente? E todo esse conceito se apoia nesses dois pilares aí. Primeiro, a capacidade de entender a bronca, de sacar que aquilo é ilegal. Segundo, a capacidade de se controlar, de frear o impulso com base nesse entendimento. Se um desses pilares estiver quebrado no momento do crime, bom, aí toda a estrutura da responsabilidade penal pode vir abaixo. Agora vamos para a primeira grande exceção, que está lá no artigo 26 do nosso Código Penal. É a que lida com a questão da saúde mental. E aqui tem um detalhe que é, olha, fundamental. Não basta a pessoa ter um diagnóstico psiquiátrico, um laudo, qualquer coisa. A lei brasileira usa um critério que a gente chama de biopsicológico. O que isso quer dizer? Quer dizer que precisa ter a doença ou a condição mental e, o mais importante, precisa provar que essa condição, naquele momento específico do crime, tirou da pessoa a capacidade de entender o que fazia ou de se controlar. Uma coisa tem que estar ligada na outra. E a lei não vê isso como um interruptor de liga e desliga, sabe? É mais como um controle de volume, um espectro. Como a gente vê aqui, se a pessoa era inteiramente incapaz, não tinha a menor condição de entender ou se controlar, aí ela fica isenta de pena. Agora, se a capacidade dela estava só abalada, diminuída, aí a pena também diminui, mas não desaparece. A consequência, veja bem, é proporcional ao tamanho do problema. Beleza. Agora, vamos para a segunda grande seção. E essa é bem mais direta, bem mais objetiva. É a regra da idade, que está no artigo 27. Aqui não tem meio termo, não tem discussão. A regra é absoluta. A lei parte do princípio de uma presunção total que uma pessoa com menos de 18 anos simplesmente não tem a maturidade psicológica para ser responsabilizada criminalmente da mesma forma que um adulto. E ponto final. Não se analisa o caso, a maturidade da pessoa, nada. Fez 18, a regra muda. E essa tabela aqui, ela resume perfeitamente a diferença na lógica da lei. Para a saúde mental, de um lado, a gente tem uma análise caso a caso, que olha os detalhes, é flexível. Do outro lado, para a idade, a gente tem um critério puramente biológico, uma linha de corte rígida. São duas formas completamente diferentes de chegar na mesma conclusão: a falta de responsabilidade penal. Mas atenção, esse é um ponto crucial. Ser inimputável por idade não é um passe livre para a impunidade de jeito nenhum. O que acontece é que a responsabilidade é tratada de um outro jeito, por uma outra lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E aí o foco muda completamente. Sai a palavra punição e entra a medida socioeducativa. O objetivo é reeducar, proteger. E essas medidas, olha só, podem ir até os 21 anos. Ok, agora vamos falar daquelas situações que muita gente acha que são desculpas, que livram a pessoa, mas que, na verdade, a lei diz o contrário. Aqui a gente derruba alguns mitos. Sabe a história do crime passional? Ou cometer um crime porque estava sob forte emoção, ou porque bebeu todas e perdeu a cabeça? Para a lei, nada disso elimina a culpa. A lei entende que esses estados, por mais fortes que sejam, não tiram da pessoa a capacidade de responder pelo que fez. Essa é a pergunta que todo mundo faz, né? Ué, mas se a pessoa estava tão bêbada, tão fora de si, que não tinha controle nenhum, como ela pode ser culpada? A resposta para isso está numa teoria jurídica muito, muito importante. É a teoria da actio libera in causa. O nome em latino assusta, mas a ideia é genial. A lei não é boba. Ela não olha só para o crime que a pessoa cometeu bêbada. Ela volta no tempo.
ela analisa o momento em que a pessoa ainda sóbria, com total controle, decidiu se colocar naquele estado. A responsabilidade não está no ato final, mas no ato inicial, na causa que levou àquele estado. A escolha livre foi a de beber, não a de cometer o crime. E isso não é só teoria de livro, não. Os nossos tribunais superiores, como o STJ, aplicam isso o tempo todo. A lógica é muito clara. É para evitar que a embriaguez voluntária vire uma desculpa universal para cometer crimes. Seria fácil demais, né? Mas e se a pessoa não escolheu ficar bêbada? Pois é, existe uma raríssima exceção para essa regra. Vamos ver. A lei aqui abre uma frestinha bem pequena. A isenção de pena só vai acontecer se a embriaguez for duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, completa. A pessoa tem que ter perdido totalmente a capacidade de entender as coisas. E segundo, tem que ter sido acidental. Coisa de caso fortuito, força maior. Pensa em alguém que foi obrigado a beber ou que inalou um gás tóxico num acidente. É algo totalmente fora do controle da pessoa. E olha que interessante, a lei usa a mesma lógica que a gente já viu lá para a saúde mental. Se a embriaguez acidental foi completa, zerou a capacidade da pessoa, aí tem isenção de pena. Agora, se foi só parcial, ou seja, atrapalhou, mas não eliminou totalmente a capacidade, o resultado é uma redução de pena. A proporcionalidade, mais uma vez, é a chave de tudo. Bom, chegando ao fim, qual é a grande lição que a gente tira de tudo isso? Qual é a ideia por trás de todas essas regras que parecem tão complexas? Resumindo a ópera, a responsabilidade penal gira em torno de duas palavrinhas: entender e controlar. As grandes exceções são a saúde mental e a idade, cada uma com sua própria lógica. Emoção e cachaça voluntária não são desculpas. A lei vai lá atrás e te responsabiliza pela escolha de ficar incapaz. Só uma incapacidade totalmente involuntária, acidental mesmo, é que pode zerar a conta com a justiça. No final das contas, o que tudo isso mostra é um cabo de guerra constante dentro do direito. É uma busca sem fim por um equilíbrio muito delicado entre a necessidade de punir um ato errado e a justiça de olhar para a condição real da pessoa que cometeu aquele ato. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final que vai muito além da letra fria da lei. Onde que a gente traça essa linha? Como uma sociedade que se diz justa deve equilibrar esses dois pratos da balança? A punição pelo que foi feito e a necessidade de tratamento ou proteção de um indivíduo. Essa é a questão que continua desafiando juristas, filósofos e, bom, a todos nós.